Homens e mulheres que não querem sair do trono que Satanás lhes deu, o medo da verdade e o conforto da falsa religião. Texto base, João 3, 19 e 20. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Uma das realidades mais trágicas da história da humanidade é que muitas pessoas não permanecem no erro por falta de verdade, mas porque têm medo da verdade. Elas ouvem o Evangelho, elas percebem que algo está errado em seu sistema religioso, elas enxergam contradições, mas mesmo assim permanecem. Por quê? Porque sair do erro custa caro, significa perder posição, significa perder reputação, significa abandonar um trono religioso. E a Bíblia revela algo assustador. Satanás também dá tronos. Em Apocalipse 2,13, lemos: Eu sei onde habitas, onde está o trono de Satanás. Isso mostra que existem sistemas religiosos onde Satanás governa. Não necessariamente com símbolos satânicos, mas com mentiras religiosas que mantêm pessoas presas. Hoje, veremos uma realidade dura. Muitos homens e mulheres não querem sair desses tronos porque amam o conforto da falsa religião mais do que a verdade de Cristo. O orgulho espiritual cria tronos falsos. Jesus confrontou exatamente esse problema em João 5,44. Como podeis crer, vós que aceitais glória uns dos outros e não buscais a glória que vem do Deus único? Os líderes religiosos do tempo de Jesus não rejeitaram Cristo por falta de provas. Eles rejeitaram Cristo porque perderiam autoridade, perderiam influência, perderiam status religioso. O Evangelho derruba tronos humanos. O Evangelho diz: você não é justo, sua religião não salva, suas obras não salvam, sua tradição não salva, somente Cristo salva. E isso humilha o orgulho religioso. Por isso, muitos preferem continuar no erro. Satanás governa através de sistemas religiosos. A Bíblia não descreve Satanás apenas como tentador individual. Ela o apresenta como governante de sistemas espirituais. Em 2 Coríntios 4,4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Satanás não trabalha apenas no ocultismo, ele trabalha dentro da religião falsa. Historicamente, isso é visível. Nos dias de Jesus, os fariseus eram extremamente religiosos, jejuavam, oravam, conheciam a lei, mas Jesus declarou em João 8,44: Vós sois do diabo, que é o vosso pai. Observe, eles tinham religião, mas estavam dominados espiritualmente por Satanás, porque seguiam mentiras religiosas. A falsa religião oferece conforto espiritual. Uma das armas mais perigosas de Satanás é o conforto religioso. A falsa religião cria uma sensação falsa de segurança. Ela diz coisas como: você está bem, você já está no caminho certo, Deus já te aceitou, mesmo quando o evangelho verdadeiro não está presente. A Bíblia já denunciava isso em Jeremias 6,14. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. A falsa religião funciona como um anestésico espiritual. Ela impede a pessoa de sentir o perigo real da condenação. O medo da verdade mantém pessoas presas. Muitas pessoas percebem o erro, elas veem incoerências, elas percebem manipulação espiritual, elas percebem doutrinas antibíblicas, mas não saem. Por quê? Porque sair significa enfrentar rejeição familiar, rejeição da comunidade religiosa, perder a identidade, medo do desconhecido. Então a pessoa faz um acordo silencioso com a mentira. Eu sei que tem algo errado, mas prefiro não mexer nisso. Isso é exatamente o que Jesus descreveu em João 3,19. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Não é ignorância, é amor pelas trevas. A história mostra que muitos preferiam o trono à verdade. Esse problema não começou hoje. Na história da igreja, muitos líderes viam a verdade e a rejeitaram. Durante a Reforma Protestante, homens como Martim Lutero, João Calvino e Ulrich Zwingli confrontaram o sistema religioso dominante.
Eles mostraram pela Escritura que a salvação é pela graça, não por obras religiosas, não por rituais, não por tradição humana. Muitos líderes da época sabiam que eles estavam certos, mas não abandonaram o sistema. Por quê? Porque abandonar significava perder poder, dinheiro, autoridade. Preferiram o trono religioso à verdade de Deus. O evangelho verdadeiro destrói tronos espirituais. Quando o evangelho verdadeiro chega, algo acontece. Tronos caem, ídolos caem, sistemas falsos são expostos. Foi exatamente isso que aconteceu em Atos 19, quando o evangelho chegou a Éfeso. A idolatria começou a cair, e os líderes religiosos reagiram com fúria, porque o evangelho ameaça o poder da mentira. Quem ama a verdade abandona o trono. Os verdadeiros convertidos fazem algo radical. Eles descem do trono religioso, eles abandonam o sistema, eles abandonam o orgulho, eles abandonam a falsa segurança. Foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele tinha tudo: posição, influência, respeito religioso. Mas quando encontrou Cristo, declarou em Filipenses 3:1: considero tudo como perda por causa da excelência do conhecimento de Cristo. Ele desceu do trono religioso para sentar-se aos pés de Cristo. Talvez você esteja ouvindo esta mensagem e algo dentro de você diz: isso é verdade. Mas ao mesmo tempo, outro pensamento aparece: se eu aceitar isso, teria que sair do sistema. Exatamente. Porque o Evangelho exige arrependimento verdadeiro. Não apenas emoção religiosa, não apenas tradição religiosa, mas submissão total a Cristo. Uma pergunta: você prefere o conforto da mentira ou a verdade que salva? Porque uma coisa é certa: não existe meio termo entre o trono de Satanás e o trono de Cristo. Cristo chama hoje: vinde a mim, não para um sistema religioso, não para uma tradição humana, mas para Ele. Ele é o único Salvador, Ele é o único Senhor, Ele é o único Rei. Muitos sabem que estão sentados no trono da mentira, mas permanecem ali porque amam o conforto da escuridão, mais do que a luz do Evangelho. No dia do juízo, descobrirão tarde demais que o trono que defenderam era apenas o banco de uma prisão espiritual governada por Satanás, que o levará ao inferno. Amém.